Vamos lá, estamos gravando, vamos fazer a apresentação do professor Viana. Nossas portas nativas estão funcionando corretamente após testes e vamos fazer a apresentação do processador completo funcionando. Afonso, O nosso processador está organizado assim. Vou mostrar aqui, mais fácil. Essa parte aqui é a ULA, certo? toda aqui é a ULA. Então, depois da ULA, logo após a ULA, a gente tem embaixo dela foi o nosso deslocador. Uhum. Então, isso daqui foi parte do nosso primeiro trabalho. A gente entregou bonitinho. Esse foi apresentado normalmente para o professor e funcionou perfeitamente. Junto com a primeira parte da apresentação, a gente fez o AMUX também. Uhum. Tá aqui, são esses dois CIs aqui. Ok. A gente teve que acrescentar um CI aqui que é o buffer, porque senão ele não aguenta, não aguentaria tocar o banco daqui para frente. Por quê? Depois que sai do deslocador aqui, ele tanto alimenta o MBR como o banco. Então daqui os fios estão ligando da saída do buffer para o MBR, que está aqui, ó, esses três CIs, como para o banco, que é todo esse protoboard inteiro que é o nosso banco. Então, recapitulando, ULA, deslocador, Buffer. buffer aqui. Professor, inclusive, esse buffer é difícil de encontrar aqui em Rio Preto, tá? E esse nosso tivemos que mudar a porta porque ele deu defeito. Vamos lá, aqui nosso MBR, MAR, AMUX, e aqui os dois LEDs, certo? Uhum. Aqui tem outro buffer no meio aqui. Eu coloquei dois buffers só no circuito, um entre o deslocador e o banco, que o banco é bem extenso, e um logo na saída do banco, pegando os dois barramentos, o A e B. Então Ok. fica um no barramento C e outro no A e B. A estrutura ficou montada naquela topologia que o professor montou mesmo. Sai do banco o A e o B, o barramento A e B que vai direto para o LET A, LET B, Qual que é o A, qual que é o B? LET A, Ok. LET LET B, B do lado dele. beleza. Saindo do LET B, o LET B leva informação para a ULA, direto para a ULA, então vem aqui, ULA. Essa trilha maior que está com roxo Isso. e outras Então leva coisas. para a ULA e também leva para a MAR, né? Uhum. É isso mesmo. O nosso LET A, ele entra no AMUX, diretamente no AMUX. Então se a gente vem aqui, ele entra nessa entradinha do AMUX aqui. E a outra entrada do AMUX vem da saída do MBR, vindo aqui de baixo. Entra aqui no MBR. Então a gente já fechou ali a parte que não tem clock no caso, né? A parte, o LED e o nosso somador, a ULA, o deslocador aqui. Porque a hora que ele fechou a ULA aqui, sai pelo deslocador, aí já chega na parte que ele alimenta o MBR e o banco, no barramento C. A MAR fica meio em paralelo aí, porque a gente falou que já sai do LET B direto. Certo. E da saída da MAR, estou usando um bit só, que é o nosso transceiver aqui no cantinho. Ele que seleciona se é display ou teclado. Nosso teclado está aqui. Teclado e display. A gente está vendo os dois LEDs acesos porque eu coloquei a identificação na chavinha. Entendeu? Então, o teclado é literalmente a Deep Switch. Isso, o teclado é a Deep Switch. Então, você está vendo aceso aqui, mas ele não está indo lá pro MBR. Se a gente ver aqui nesses terminais aqui, não tem interação. Então aqui o transceiver faz essa jogada do display e teclado. Só está mostrando aqui porque eu peguei antes do transceiver aqui, só para identificar na hora de a gente tiver uma má conexão, na hora de colocar no teclado e tal. Uhum. Então, basicamente o funcionamento é igual, a topologia é a mesma, a gente não mudou nada, né? Não quis inventar a roda. A gente seguiu aquela topologia, só mudou algumas coisas. Por exemplo, o nosso MBR tá pequenininho, tá vendo? Porque a gente usou os tri-state na saída, né? Para selecionar a saída dele, você vai pro AMUX ou se sai pro externo e tal. E na entrada dele eu usei um flip-flop que tem uma entrada como se fosse um MUX. Então já entra duas entradas, eu seleciono qual que eu quero gravar. Então aí já adiantou bastante. Então usei um CI e já matou duas coisas. Um CI já, no caso aqui eu teria que usar mais dois tri-state e o flip-flop. Nesse aqui matou dois CI. Certo.
por isso que ficou pequeno. O nosso banco, os 4 registradores estão aqui. Ele tem que ficar um pouquinho maior. Se for ver, ele está pequeno, ele está enxuto, porque a gente também usou MUX em vez de usar Tri-State, para evitar ter que colocar decode e os Tri-State. A gente já colocou o MUX direto. Então o MUX já tem o decode e seleciona fácil. A única coisa que tem a mais, eu tive que colocar uma NAND aqui, porque o clock é lógica abaixo de alguns componentes aqui, de na verdade, o flip-flop. O flip-flop em si, ele é lógica baixa. Então, aí complicou minha situação. Como não tinha inversora, eu coloquei uma NAND aí e trabalhei ela como inversora. Certo, vale a pena lembrar aqui que foram usados aqui como registradores 4 flip-flop, né? Eles são 74LS273, eles são octais, ou seja, cada um trabalha com 8 bits. Só que no caso aí, como a parte do clock dos bits era todo interligado, a gente utilizou um CI para cada 3 bits, ou seja, R0, R1, R2 e R3. Isso, ficou separado por... Cada registrador é um flip-flop por causa do clock. O clock era junto. Então cada registrador tá interno aqui, mesmo sobredimensionado o CI, mas cada registrador está contido em cada um dos flip-flops. Certo. E como é que nós estamos fazendo tudo isso funcionar? Eu mostrei a parte de dados e como o funcionamento. Mas tudo isso, os clock e as chavinhas, no caso, estão vindo tudo nesse canto aqui, ó. Deixei separado aqui. São 16 fios que simula a nossa MIR. Então, as 16 entradas que a gente tem que controlar, mais o clock, que vai... seria o nosso temporizador, o clock do processador, que vai acionar o LED, depois a MAR e depois o MBR. Então, o banco, né? No mesmo... E MBR e banco. Dá o mesmo clock. Partindo desse princípio, como é a entrada 5 volts, a gente partiu para uma lógica com a porta paralela. Pode mostrar aí nosso cabo ligado na porta paralela de um PC, um desktop mesmo. A gente ligou. Cada porta paralela tem 8 bits de saída, então eu precisaria de mais de 16, pelo menos aí 19. Então eu usei 3 portas. Isso tudo controlado. Isso foi um sistema que eu desenvolvi em C#, na verdade foi só um teste que eu fiz. Aqui nesse canto, onde está movimentando o mouse aqui, foi o primeiro teste que eu fiz, onde eu coloquei uma coisa bem básica, que seria a primeira porta, que é onde está os 8 primeiros bits da MIR. Aqui a segunda porta, onde está os 8 bits mais significativos da MIR. Então eu criei isso aqui, eu colocava o que eu queria em cada, juntaria na mão mesmo, no binário dele aí, e mandava um enviar. Isso é a versão, como diz o professor, 1.0. É a versão 1.0. E a versão 2.0? Então aqui eu mandava enviar e aqui eu colocava LET, MAR, MBR. Então eu dava o clock na mão. Aqui eu já melhorei um pouco, eu criei as nativas já fixas, então tá de 0 a F. Então digita aqui qual nativa que eu quero e envio. Não preciso ficar montando ela na mão igual estava aqui atrás. Então aqui eu já digito direto a nativa, dou um enviar e executo ela. A hora que eu dou executar, ele manda LET, MAR, MBR na sequência. Beleza. Vamos fazer os testes práticos? Demorou. Pode pausar, né? Melhor. Onde é que pausa aí?